Bom dia, meus amigos. Mais um dia aí de estudos, direito constitucional narrado para concursos públicos e provas da Ordem dos Advogados do Brasil 2016. Vamos lá, galera. Fiquem conosco. Hoje a gente continua a aula 27 e a gente continua o capítulo 3º já da nacionalidade, tá? O artigo 12, então, continuando. Hoje, com algumas novidades no final dessa aula, desse bate-papo, a gente vai falar para vocês as principais alterações aí que nós tivemos e informativos jurídicos que a gente vai trazendo devagarzinho para vocês via áudio, vídeo aulas no YouTube. É legal, galera, fica antenado aí. Vamos lá, hipóteses constitucionais, continuando o nosso bate-papo. Hipóteses constitucionais de perda da nacionalidade. Isso sempre cai nos variados concursos e provas também da ordem. Parágrafo 4º. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que, vamos lá, inciso 1º, tiver cancelada sua naturalização por sentença em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Verifiquem, STF sempre por sentença judicial, tá? Esse inciso aí tornou-se muito importante. Já já nós vamos falar sobre as nulidades do ato jurídico. Antes eu vou voltar um pouquinho aqui no vídeo para nós tecermos aí os comentários rápidos de um julgado de 2003 do plenário, tá? Relator ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal. A perda, estou lendo o julgado, a perda da nacionalidade brasileira, por sua vez, somente pode ocorrer nas hipóteses taxativas, definidas na Constituição Federal, não se revelando, então, portanto, lícito ao Estado brasileiro, seja mediante simples regramento legislativo, seja mediante tratados ou convenções internacionais, inovar nessa matéria, quer para ampliar, quer para restringir, aí, modificar os casos autorizadores da privação, né, sempre excepcional, da condição político-jurídica e nacional do Brasil. Então verifiquem vocês, o Supremo Tribunal Federal está materializando o seu entendimento aí, consubstanciado, no sentido de que as hipóteses previstas no artigo 12, parágrafos, principalmente o parágrafo 4º, são hipóteses de taxatividade, são só as expressamente delineadas pelo legislador constituinte que a gente vai ter que observar, são só essas hipóteses. Não admite interpretações outras, nem ampliativas, extensivas ou modificativas. Voltando, a nulidade dos atos jurídicos, né? Lei 6.815, né? Artigo 112, o Estatuto Estrangeiro enumera os requisitos para a concessão da naturalização. Então, quem quiser se aprofundar mais na matéria, dá uma olhadinha aí que houve a recepção do Estatuto do Estrangeiro. Nem todos os artigos foram recepcionados, mas a grande maioria deles sim, tá? Então, quem quiser aprofundar mais para saber aí os direitos, das garantias dos estrangeiros, ler então a Lei 6.815 de 80, que é o Estatuto do Estrangeiro. Vocês podem achar toda essa legislação super atualizada no nosso site www.abcdireitoconstitucional.com.br. Lá estarão os links para a Presidência da República, para o Supremo Tribunal Federal, para o Superior Tribunal de Justiça e outros tribunais também brasileiros, né? Fala então que se for verificada a falsidade ideológica, por exemplo, estou lendo o julgado, a doutrina, em qualquer tempo ou falsidade material, será declarado nulo o ato da naturalização sem prejuízo de eventual crime. Pessoal, cuidado aqui, quem que vai declarar a nulidade? É a autoridade competente, é o ministro da Justiça, né, nos termos da lei.
E agora a gente vai falar um pouquinho dessa jurisprudência recentíssima e importante, atinente a essa matéria. Só para vocês, fresquinho aí. É o RMS 27840 do Supremo Tribunal Federal, vejam vocês, comprovou-se haver fraude na naturalização. Iniciou-se um processo então de extradição. Ao lado foi instalado no Ministério da Justiça o processo de cancelamento da naturalização, que é assim mesmo que funciona. O ministro da Justiça, estou contando a história para vocês, expediu a portaria para cancelar a naturalização. Então é ato dele, é a expedição de uma portaria ministerial no sentido de cassação o cancelamento da naturalização. Tá? O ministro da Justiça então expediu essa portaria com o objetivo de cancelar a naturalização. O advogado interpôs o MS, que é o mandado de segurança, que acabou chegando ao STF, esse é o breve histórico. O relator ministro Lewandowski, que negou o provimento ao MS, invocando a súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, que é aquela que fala que a administração pública, tá, ela deve, não é, apesar de falar pode, né, deve anular os atos administrativos que são nulos, tá? Os seus próprios atos, condenados de nulidade. Essa eficácia é retroativa, porque o ato nulo, segundo o professor Eli Lopes Meirelles, não fala em anulabilidade, e sim anulação, ou o ato existe, ele é válido e tem eficácia, ou ele é inválido. Tá? Ele não fala em nulidades relativas da administração pública, classicamente falando nos termos aí do direito administrativo clássico, tá? Então, aí quem quiser também aprofundar para maiores explicações, dá uma olhadinha na súmula importantíssima do Supremo Tribunal Federal, súmula 473, que vai também falar da revogação, fala da anulação dos atos administrativos e também da revogação. Na revogação, há a discricionariedade. O ato ele é até válido, mas de repente ele não é mais interessante, entre aspas, para a administração pública, os critérios de conveniência e oportunidade, de repente ele é inconveniente ou inoportuno, então dar-se-á a revogação por parte do administrador público. Tá? Os ministros, então, aqui voltando no julgado, disseram que o cancelamento só pode ser feito por sentença judicial. Alguns ministros entenderam os parágrafos do 112, acumulado com a súmula 473, que nós acabamos de conversar com vocês, disseram que não teria havido recepção, tá? Dizendo que sempre para o cancelamento deveria haver assim, só por sentença judicial e não por simples ato administrativo. Por outro lado, o Brasil aprovou por decreto legislativo uma convenção contra a apatridia, tá? As hipóteses de apatridia, que também diz que o cancelamento só poderia ser feito por sentença judicial. E tem que ser mesmo, né, pessoal? Esses direitos e garantias essenciais aí, do ser humano, enquanto no contexto da nossa Carta Magna, ainda mais se perder aí a naturalização, evidentemente só por sentença judicial, e é o entendimento hoje mais atual do STF. Seguindo então o inciso 2º da Constituição Federal, né, na sequência aí, adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos, tá? Então, adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos que eu vou declinar agora, tá? Então vamos voltar aqui, o parágrafo 4º diz que será declarada então a perda da nacionalidade, parágrafo 4º, perda da nacionalidade. O brasileiro que tiver cancelado a sua naturalização, a gente já viu que a súmula
473 do STF, entendimentos aí do 112 do Estatuto Estrangeiro, o artigo 112, mais o entendimento do Supremo atual, julgado de 2013, nós já verificamos que é só por sentença judicial. Então, tiver considerado sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. E o inciso segundo também será declarada a perda da nacionalidade. No inciso segundo, vocês podem ver no vídeo aqui comigo, de quem adquirir outra nacionalidade. Então, adquirir outra nacionalidade, automaticamente haveria a perda da nacionalidade, né? Essa declaração, declarada a perda da nacionalidade nos termos do artigo 12, parágrafo 4º da Constituição Federal, salvo nos casos seguintes, tá? Então, ele excepciona o legislador. Vamos ver. A linha A, de reconhecimento da nacionalidade originária pela estrangeira. E a linha B, de imposição de naturalização pela forma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro como condição para permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis. É uma grande inovação, diz a doutrina, por força de emenda constitucional. Certo? Bom, eram essas as observações mais importantes para fins de concursos públicos e provas da ordem. É óbvio que dependendo, se for um concurso mais sofisticado, por exemplo, da magistratura, aí vocês terão evidentemente que ir mais a fundo, estudar obras específicas, né? Inclusive a gente recomenda de direito eleitoral, né? Enfim, que haverá estudos mais profundos sobre a temática também, referentemente às eleições e também a temática com relação à nacionalidade, perda, enfim, a questão do estatuto do estrangeiro também. Então a gente fica por aqui. Para concursos, o técnico analista dos tribunais é basicamente o que está na Constituição Federal, prova da OAB também. Na primeira fase, o que tem caído, apesar de que às vezes eles colocam em história, em formas de historinha, né? Mas o que tem caído é basicamente o texto da Constituição Federal, pelo menos nas primeiras fases. Artigo 13, na sequência, estamos caminhando, hein? Nós temos alguns meses ainda de curso. A Constituição Federal, a linha por a linha, comentada, com artigos por artigos, súmulas do STF, informativos, vamos lá. Por aí, o caminho é esse para os concursos públicos. Artigo 13, aqui a gente vai dar uma técnica mnemônica para vocês, vejam só. A língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil, certo? Aí vocês já estão tranquilos. O parágrafo primeiro que às vezes cai em concurso, vejam só. Os símbolos, vamos estudar símbolos da República Federativa do Brasil? Não, né? Mas às vezes cai e o pessoal fica. É uma dica para nós, lembrar do nosso querido estado da Bahia, os baianos, um abraço, amigo, aí do professor Caldeira, para os nossos amigos, alunos da Bahia. São símbolos da República Federativa do Brasil, então, olha só, quais são os símbolos? A bandeira, o hino, as armas e os selos nacionais, são 4. Como é que eu vou decorar isso, memorizar, melhor dizendo? Primeiro compreende e depois memoriza. Depois vocês dão uma olhadinha na nossa aula Dicas, está lá no YouTube, Dicas para concursos públicos, é só procurar, tá? É só procurar que os senhores encontrarão aí dicas fresquinhas para concurso público e como fazer os mapas mentais de procedimentos de mnemotécnicas de memorização. Bahias, pronto, vocês pegam as primeiras palavras ou letras das palavras e formam outras palavras, uma palavra só. Pronto, guardou. O estado da Bahia, nossos amigos, símbolo nacional, Bahias, né? Bandeira, o hino, as armas e os selos nacionais. Parágrafo 2º, terminando já essa aula,
Os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão ter símbolos próprios. Bom, agora algumas atualizações aí para vocês, fresquinho, fresquinho, atualizações de julho e agosto também de 2016. Informativo do 832 do STF, pelo menos os índices para vocês, aí quem quiser aprofundar evidentemente terá que ir na nossa página e a partir de lá vocês poderão ter acesso aos informativos. Direito constitucional, Poder Judiciário, inexistência de inconstitucionalidade, estou dando um índice, tá? do informativo 832 do STF, inexistência de inconstitucionalidade na corte do orçamento, no corte, perdão, do orçamento do Poder Judiciário durante a tramitação da Lei Orçamentária Anual. Esse é o tópico, né? Direito penal, falsificação de documento público. Já já vou falar a nova lei que criminaliza a conduta de furto de pedaços de semoventes. Já já é a alteração importantíssima e muitos não têm isso que vocês estão tendo. Por quê? O pessoal às vezes não está antenado nas alterações legislativas que ocorrem todo instante. E a gente já dá para vocês, quem está inscrito no nosso canal já recebe tudo via vídeo no YouTube, já está lá na frente. Vamos lá, falsificação de documento público. Prefeito que insere artigo em projeto de lei aprovado pelo Parlamento. O direito processual penal, interceptação telefônica, essa é a temática do informativo. Interceptação do número do advogado, do investigado e consequências processuais. Então tudo isso vocês poderão ter acesso através da nossa página www.abcdireitoconstitucional.com.br. Execução penal, inadimplemento injustificado das parcelas da pena de multa autoriza a regressão de regime. Lembra lá a regressão do regime? Qual que é o juízo competente, né, para progressão, regressão, enfim, após o trânsito no julgado da sentença penal condenatória, sempre o juízo das execuções. É para esse que os senhores terão que, o pessoal que está prestando a ordem, já segundas fases, está fazendo as petições específicas para pleitear aí eventuais direitos que não tenham sido conferidos, problemas com relação à execuibilidade das penas, né? É tudo no juízo das execuções, tem que dar uma estudadinha na LEP, na Lei de Execuções Penais. E agora esse informativo está dizendo que a pena de multa, o não cumprimento das parcelas das penas de multa, autorizaria sim a regressão de regime, na regressão de regime. Cuidado com o informativo aí do STF, fiquem antenados. Novidade, Lei 13.330, de 2 de agosto, alguns dias atrás vocês já estão lá na frente e já estamos até discutindo a legislação. Ninguém fez isso ainda. Tá? O pessoal está discutindo não discutindo em videoaula já. Vamos lá. O vice-presidente, né, da República e tal, faço saber, Congresso Nacional, decreto de sanciona a seguinte lei, artigo 1º. Eu vou falar da lei já que ela alterou o Código Penal. Tá? Então, como é que ficou lá esse decreto-lei 2848 de 1940, se vocês sabem que é o Código Penal brasileiro. Né? Essa lei, então, altera para tipificar. Lembra? Na aula dica eu falo o que é crime, né? Essa aula de dica, apesar de ser direito constitucional, a gente fala o que é crime, o que é tipo, o que é tipificar, para o pessoal que está começando os estudos. Tipificar significa criminalizar uma conduta que antes não era criminalizada. Então, a tipificação é a previsão da norma de uma conduta que o Estado ele entende que é inconveniente e então ele tipifica, tá, criminalizando essa conduta. Então, a partir de então, todos que se subsumirem àquele arquétipo, tá, o fato típico descrito pormenorizadamente na lei, a conduta ela encaixa direitinho, a gente fala em tipificação. Então, para tipificar de forma mais gravosa os crimes de furto e de receptação.
Crime de furto, artigo 155, ele anda de mãos dadas com hiperlink, falando aí de direito digital para vocês, de mãos dadas com a receptação. Não haveria, de repente, não tem como subsistir a receptação, não tem como, se praticamente não houver um crime anterior, normalmente é o furto. Né? Se furta para depois vender nos desmanches e tem a figura do receptador. Por isso que é importante gravar mesmo e tipificar condutas aí de forma mais gravosa no sentido do receptador. Bom, o que mudou? Semoventes. Né? Os semoventes são os bois, gado, enfim, domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes. Infelizmente, nós ainda vemos nossos irmãos, né, pelo menos geneticamente, nossos irmãos abatidos e tidos aí com pedaços de carne, mas enfim, a gente segue aí, né? Me desculpem aí, os carnívoros em excesso, né? Todos comem um pedaço de carne, mas vejam só aonde que a gente chega a essa preocupação do direito penal tutelar até os animais abatidos e divididos em partes, né? Divididos em partes. O artigo, brincadeira à parte, mas enfim, né? O artigo 155 então passa a vigorar com o parágrafo 6º acrescido. A pena é de reclusão de 2 a 5 anos se a subtração for de semovente domesticável de produção. Lembra da vaquinha lá dando leite e tal? Ainda que abatido, ou para frigoríficos, enfim, de produção, né? Ou dividido em partes no local da subtração. Né? Então, se o furto for cometido nessas circunstâncias, né, haverá será que eu falo em qualificadora, causa de aumento ou agravante? Opa, cai em concurso, cai. Qual que é a natureza jurídica disso aqui? Eu falo, pessoal, em qualificadora. Toda vez que vocês tiverem uma faixa de pena, por exemplo, 1 a 3 anos, 6 a 20, 2 a 5, nós estamos diante de uma qualificadora. Ah, professor, mas como é que eu sei quando é uma causa de aumento ou causa de diminuição? Uma dica para vocês, quando o legislador penal fala em frações, eu estou diante aí de causas de aumento. Parece tudo a mesma coisa, né? Agravante, qualificadora, causa de aumento, mesma coisa. Não, não é. Tem naturezas jurídicas diferentes. As qualificadoras, elas vêm em faixas. 6 a 20, 2 a 5, isso é uma qualificadora. E a causa de aumento em frações. Um aumento de 1/3 da pena, de 2 terços para frente, 1/3 a 2 terços. Bom, enfim, é isso, causas de aumento e de diminuição. Bom, o que mais mudou? A receptação. Então, falei do parágrafo 6º do furto e agora o 180A, receptação de animal. Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar. Estou lendo o Código Penal alterado agora em agosto de 2016. Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito ou vender com a finalidade, com a finalidade de produção ou de comercialização semovente, domesticável, de produção, ainda que abatido ou dividido em partes, que deve saber ser produto do crime, pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa. O que vocês perceberam aí? 2 a 5 anos e multa. Tem aí uma sintonia com o parágrafo 6º, que fala da qualificadora do furto de 2 a 5 anos também de reclusão. Olha só, grave, né? De reclusão de 2 aí a 5 anos e multa. Esse é o novo delito de receptação, chamado receptação de animal. Então vejam só, percebam rapidamente que é um tipo de conteúdo variável, onde existem vários verbos, né? Vocês devem estar lembrando da lei de tóxicos, né? Não é tóxico, hein? É lei de tóxicos, né? Onde nós temos várias condutas
previstas por vários verbos, né? O tipo penal de conteúdo múltiplo ou variado, né? Bom, é isso que eu queria falar para vocês. Essa lei entra em vigor na data da publicação, então já está em vigor, 2 de agosto de 2016. Michel Temer, o interino, agora praticamente com o aval aí do Senado Federal de ontem, que foi presidido aí pelo ministro do Supremo, presidente Lewandowski. Provavelmente agora o Temer ele fica aí até uma segunda ordem ou definitivamente aí até o término do mandato. E o Alexandre de Moraes. Pessoal, obrigado pela paciência, pelo carinho. Fiquem com Deus, fiquem conosco e até já. Logo, logo a gente se encontra na próxima aula.